as primeiras aulas presenciais, eu achei que por conta disso os equívocos aconteceram. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente deve fazer os exercícios. Então, Julieta, por e-mail, eu até posso ver e posso te dar um retorno. Só que eu recebo mais de 180, 200 e-mails por dia. É difícil eu ficar localizando. E sempre tem as prioridades de respostas do trabalho, do dia a dia. Então, não é o melhor lugar. E depois, quando você posta no Blackboard, não tinha onde enviar? Tem sim. Entra em atividades, você tem lá exercício 1. Se você já entrou nesse, você não consegue entrar segunda vez. Aí você vai no 2, aí você vai no 3, aí vai no 4. Onde está o corrigido, deve estar lá mesmo. Você acessa o seu nome e vê, a minha correção. Mas eu já abri vários links lá. Eu já abri, acho que até os 5, exercício 5. Então, tenta, aonde você conseguir entrar, você entra e deixa o exercício lá. Mas não se preocupem, vamos colocando, não tem prazo, o que tem é oportunidade de você estar trabalhando e colocando lá. E eu vou corrigindo e dando um feedback lá. Alguém conseguiu ver o feedback? Se vocês quiserem tentar olhar agora, é uma boa, porque assim, se tiver algum problema, a gente tenta resolver, problema técnico também. Então, enquanto isso, eu vou. Tá vendo, Francisco? Dá para entender a minha correção? Beleza. Então, tá. Quem não viu ainda o feedback pode olhar ali. E se não entender, me pergunta, tá bom? As principais dúvidas que eu percebi que vários de vocês têm, não é só um nem dois. Então, eu vou retomar o assunto. Quando nós falamos sobre intervalos, a gente falou sobre 3 aspectos. O primeiro dele, o que seria um intervalo? Aí, a resposta da maioria é a resposta que a gente encontra nos livros de teoria, que intervalo é a distância entre uma nota e outra, entre um som e outro. Não deixa de ser correta, mas aí nós, como trabalhamos com softwares, como trabalhamos com tecnologia, um pouco mais avançada no tempo do que os livros de teoria, a gente disse que nós podemos deduzir um conceito mais técnico de intervalo. Então, o que seria esse intervalo? Seria a diferença de frequências entre 2 sons. Então, se eu tenho um som com 100 frequências e o outro com 142 frequências, qual é o intervalo entre esses dois? 42 frequências, que é a diferença entre um e outro, certo? Então, a primeira coisa é a gente ter noção do que é intervalo. Se eu falar que é a distância entre 2 notas, então eu escolho 2 notas, Ré e Si. Pronto, entre o Ré e o Si há um intervalo. E aí, entre o Dó e o Mi é outra distância, entre o Si e o Ré é outra distância. Enfim, depende das notas, você localiza isso e você determina qual é o intervalo. Segundo ponto, esse é o primeiro, do conceito. Segundo ponto, agora, a gente vai dizer, pelos nomes das notas, pelo número de frequências, é só quando você está trabalhando num equipamento, né? Com software, alguma coisa do tipo. Mas, voltando para as notas, que é mais fácil, quando eu tenho 2 notas, Dó e Mi, eu vou dizer que esse é um intervalo de terça. Por quê? Porque o intervalo está envolvendo 3 notas, Dó, Ré, Mi.
Dó a Mi é uma terça. Qual o intervalo entre Ré e Sol? Ré, Mi, Fá, Sol, 4 notas, é um intervalo de quarta. O intervalo de Mi, Dó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, 6 notas, é um intervalo de sexta. Muito simples. Mi, Fá são notas vizinhas, é um intervalo de segunda. E os intervalos podem ser melódicos ou harmônicos. Quando que ele é melódico? Quando um som sucede o outro. Eu primeiro ouço um som e depois eu ouço outro som. É o que acontece numa melodia, né? Eu canto lá, um som de cada vez. Eu não consigo cantar 2 sons ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho um som, o outro, eu tenho uma melodia. Então, um intervalo melódico é quando é um som de cada vez. Eu ouço um som, depois o outro. E o intervalo pode ser harmônico. Quando eu falo de harmônico, eu me reporto à harmonia. Quando eu falo em harmonia, eu penso em acordes. E o que são acordes? São notas que soam simultaneamente, né? Eu toco 3, 4 notas ao mesmo tempo, todas elas. E isso forma um bloco sonoro, isso é harmonia. Então, um intervalo harmônico é quando as 2 notas soam ao mesmo tempo. Os intervalos melódicos podem ser ascendentes, quando eu parto de um som mais grave para o agudo, descendentes do agudo para o grave. Olhem para essa lousinha agora, aqui, e vejam os intervalos melódicos, ascendentes, descendentes e o harmônico, quando as 2 são escritas uma sobre a outra e as 2 soam ao mesmo tempo. Eu vou tocar no piano, esses 3 exemplos aqui. Vou tocar o intervalo melódico ascendente, melódico descendente e harmônico. Deu para ouvir? Certo. Nenhuma dúvida sobre isso? Tá bom. Agora falta só o terceiro aspecto. A gente já falou de 2, agora falta o terceiro, que é a classificação desses intervalos. Eles podem ser intervalos maiores ou menores, ou aumentados, ou diminutos, ou justos. São as palavras técnicas em música que a gente usa para classificar os intervalos. Então, o que determina se o intervalo é maior, aumentado, diminuto, é a quantidade de tom e semitom que existe entre as notas. Uma segunda menor, que é o menor intervalo de todos, é um semitom. Então, é muito simples você gravar isso. Segunda menor, um semitom. E segunda maior, um tom. Entre as segundas, eu acho que você não vai ter dúvida de classificar. Quando você olha para o teclado, e aí eu sugiro que você tenha um tecladinho. Vai lá na internet, acha um teclado, imprime e deixa junto com o seu caderno, porque isso vai facilitar a sua vida muitíssimo. Então, você vai olhar para o teclado e o que é um semitom? É a distância entre uma tecla e a próxima. Pode ser de uma branca para uma preta, de uma preta para uma branca e de uma branca para uma branca. Nós temos 2 lugares no teclado em que você tem semitons, que nós chamamos de semitons naturais, porque são das notas das teclas brancas, notas naturais. Então, são o Mi, Fá e o Si, Dó. Então, olhando para o teclado, você reconhece nas teclas brancas as segundas menores, Mi, Fá e Si, Dó,
e as outras todas são segundas maiores, porque todas vão ter um tom de uma nota para outra. Os intervalos descendentes são absolutamente iguais aos ascendentes. Por exemplo, se eu toco aí uma nota dó e uma nota ré, o dó mais grave e o ré em seguida, eu tenho uma segunda maior, ascendente, porque eu toquei primeiro grave e depois um mais agudo. Agora, se eu tocar ré antes do dó, vai ficar um intervalo descendente, mas vai continuar sendo uma segunda maior, porque continua tendo um tom. Então, a classificação tanto faz ascendente ou descendente, o intervalo tem que ser igual, a classificação tem que ser igual. Aí a gente vai para as terças, e você olhando para o teclado, quando você tiver esse semitomzinho mi, fá, ou o outro, si, dó, no meio da terça, essa terça vai ser menor. E quando não tiver nem mi, fá, nem si, dó no meio da terça, essa terça é maior. Tudo bem? Isso nós falamos em sala de aula e vocês anotaram tudo isso. Depois, a gente vai falar das quartas. As quartas e as quintas têm a mesma regra. Todas as quartas são justas, menos uma. Quintas, todas as quintas são justas, menos uma. Qual é a quarta que não é justa? É a quarta que não tem um semitomzinho no meio, que é o Fá, Si. É a única quarta que é uma quarta aumentada. Porque se vocês olharem para as teclas pretas, entre o Fá e o Si, você tem 3 teclas pretas. Então, você tem uma tecla a mais do que as outras quartas. Então, é uma quarta, ao invés de ser justa, uma quarta justa mais um semitom vai ser uma quarta aumentada. E aí, a única quinta que não é a justa é a inversão dessa quarta. Como é que eu inverto? Fá, Si. Eu coloco o Fá oitava acima, e aí eu vou obter Si, Fá. Si, Dó, Ré, Mi, Fá. É uma quinta. E essa quinta, sendo a inversão de uma quarta aumentada, vai ser uma quinta diminuta. Então, se você olhar para o Si, Fá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, você tem o Si, Dó e o Mi, Fá. Os 2 semitons naturais no meio, ou seja, está faltando uma tecla. E por isso é uma quinta diminuta. Eu estou dizendo tudo isso porque aí o Fernando está gravando a aula e depois fica fácil de você retomar se for o problema. As sextas e as sétimas também têm uma regra semelhante. Quando você tem só um semitom no meio de um intervalo de sexta ou de sétima, eles vão ser maiores. Quando você tiver os dois, mi, fá e si, dó, entre um intervalo de sexta ou de sétima, será menor. É isso. Então, quando vocês classificarem, vocês têm que pensar exatamente nisso. Nos livros de teoria, você tem outra tabelinha, que eu também coloquei na lousa, e vários de vocês ou fotografaram ou copiaram, que é a quantidade de semitons, né? Uma segunda menor tem meio tom, uma segunda maior, 1, uma terça menor, 1,5, uma terça maior, 2, uma quarta justa, 2,5, quarta aumentada, 3, quinta justa, 3,5, sexta menor, 4, sexta maior, 4,5, sétima menor, 5, sétima maior, 5,5 e oitava, 6. Quantos tons tem dentro de uma oitava? 6. A metade da oitava seria o intervalo que tem 3 tons. Qual é o intervalo que tem 3 tons? É aquele que nós chamamos de trítono. Então, seria a quarta aumentada. Se eu parto do dó, a minha quarta aumentada vai ser fá sustenido. Eu tenho 3 tons do dó até o fá sustenido. E do fá sustenido para o outro dó, fá, sol, lá, si, dó, é uma quinta diminuta que também tem 3 tons. Então, lembram daquelas exceções da quarta aumentada e a quinta diminuta? Então, são os trítonos.
São exatamente os intervalos que dividem a oitava no meio. Tudo bem. Então, o exercício de intervalos que estava lá, que vocês fizeram, quem não acertou pode refazer. E se quiser estudar, nós fizemos com a nota sol. Você pode fazer a mesma coisa, o mesmo exercício com outra nota. Você mesmo escolhe uma outra nota e tenta fazer o exercício para ver se você entendeu direitinho. E vai postando lá. Tudo que vocês postarem eu vou corrigir e dar um retorno para vocês. A outra coisa foi a maneira de fazer escala. Vários de vocês escreveram só as letras, né? E não é bem isso que eu tinha pedido. Então, vejam como é que é o modelinho da escala para você fazer o exercício. Clave, você põe a armadura da clave e as 8 notinhas. Voltamos para o conceito de escala. Uma escala é só um ponto de referência. E ela serve para te dar as notas que você vai usar na sua composição. E para isso que serve uma escala. Assim como uma escala de cores, vamos supor que você é um artista e você vai fazer uma estampa para um tecido. Aí você vai escolher as cores e vai deixar disponível para você as cores que você vai usar. E você vai usar só aquelas cores e a combinação delas entre si. Você mistura 2 cores, vai dar uma outra tonalidade, enfim. Você vai trabalhar com aquelas cores que você selecionou. Isso é uma escala. Quando você faz isso pelo computador, você tem ali uma escala cromática de cores. Para que serve aquela escalinha? Só como um ponto de referência. Você não vai pegar a escala e transportar para a sua estampa. Até pode, mas não tem muito sentido. Mas é um ponto de referência. Que cores que eu vou usar? O que é uma escala musical? É um ponto de referência. Quais os sons eu vou utilizar? E isso vai depender dos seus objetivos, se você vai escrever para alguém cantar, para alguém tocar, e qual o instrumento que vai tocar. Então, eu vou ter que escolher uma escala que seja adequada para o tom de voz do cantor, para o número de sons que o instrumento consegue tocar, que você consegue obter dele, e aí você vai selecionar qual é a escala que você quer. Se você quer uma escala maior ou menor, se você quer um modo antigo, um modo lídio, mixolídio, se você quer uma escala diferente, que você mesmo vai criar, não importa. Você estabelece quais são os sons que você vai utilizar na sua composição. Então, essa escala, na nossa música tradicional, tem 2 modos, modo maior e modo menor. O modo maior é estabelecido pela escala de dó natural, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e o resultado dessa sequência dessas notas é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. É isso que nós obtemos do modelo para todas as outras escalas, que é a escala de dó maior. Não tem sustenido, não tem bemol, as notas são todas naturais, e esse modelo agora vai ser replicado em outras alturas. Você deve ter aí com você o ciclo das quintas. Quem não tem, providencia rapidamente agora, porque o ciclo das quintas é como uma tabela periódica que você precisa consultar toda hora, quando está estudando. Então, você deve ter isso no seu caderninho aí, cola no caderno, deixa junto. A minha sugestão é que você tenha caderno pautado. Para quem não tem caderno pautado, eu vou colocar lá em material de aulas um layout de pauta. Assim, é uma folha pautada, você pode imprimir e usar, não precisa comprar caderno. Então, você deve ter a folha pautada, deve ter o ciclo das quintas, de preferência impresso para ficar mais prático, e um teclado. Pronto.
Você tendo essas ferramentas, fica simples de entender todas as explicações que a gente dá nas nossas aulas de teoria. Bom, voltando então, olhando para o ciclo das quintas, você tem todas as escalas ali. Escala natural de Dó, que não tem nenhum acidente, e depois, a partir do Dó à direita, todas as escalas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sustenidos. Aí, olhando do lado esquerdo, as escalas que têm bemóis. Então, a partir da esquerda do Dó, você tem o Fá, que tem um bemol, e aí vai 2 bemóis, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, ali você tem todas as escalas, e no mesmo quadrante da escala maior, você tem a sua relativa menor. Então, você tem lá o Dó, e na mesma direção, no quadrante do Dó, você tem Lá menor, que é a relativa de Dó maior. Aí você vai para o quadrante do Sol maior, tá lá a relativa de Sol maior, Mi menor, e etc. Por que que Sol maior tem um sustenido na clave? Porque é uma escala maior, Sol maior. E toda escala maior tem que ser exatamente igual ao modo de Dó maior. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E se eu tocar a escala de Sol a Sol e não colocar o sustenido no Fá, no final eu não vou ter esse semitom. Tem que terminar com semitom. E do Fá para o Sol é um tom, então eu tenho que alterar o Fá sustenido para ele ficar um semitom. Correto? Então, esses acidentes que aparecem nas armaduras das claves são para garantir que eu vou ter essa sequência da escala maior. Entendido? Aí você olha para o ciclo das quintas e aí você vai ver que eu tenho Dó maior e a sua relativa Lá menor. Por que que a gente chama de relativas? Porque elas usam as mesmas notas. Em Dó maior são todas as notas naturais. Em Lá menor também. Por isso elas têm o mesmo DNA. Elas usam as mesmas notas. Aí dá para a gente pensar, mas se são as mesmas notas, qual é a diferença de uma escala maior e de uma escala menor? Aí a gente tem que tocar e ouvir, porque senão não dá para entender a diferença. É que a escala maior vai criar um determinado clima sonoro, que vai provocar determinadas reações emocionais. Quando eu vou tocar. Quando eu estou no modo menor, que eu uso uma escala menor, então a escala menor vai provocar outro clima sonoro. E esse outro clima sonoro vai provocar outras emoções. Então, são tantas emoções que eu vou tocar para você poder ouvir. Então, primeiro eu toco uma escala maior e os acordes que eu obtenho dessa escala maior. Então, você vai sentir o clima de uma tonalidade maior. Depois, eu vou tocar uma escala, a relativa, com as mesmas notas. Eu vou tocar a relativa menor e os acordes que eu obtenho dessa escala menor. Então, ouçam. Eu vou colocar o laptop aqui no piano para... Deu para sentir? Vocês ouviram bem ou está distorcido o som? Ok, tá bom. Eu vou tocar uma melodia conhecida de vocês,
na escala maior e depois na escala menor. Pronto, deu para a gente perceber a diferença, certo? Algum comentário? É bem diferente, sim. Então, as tonalidades maiores e as menores são as características do nosso sistema tonal. Você vai usar uma e outra dependendo do que você quer registrar. Qual é o pensamento musical, o sentimento musical que você quer registrar na sua música. Muito bem, então voltando para as escalas, quando você faz a escala de Sol maior, eu vou mostrar aqui para você. Esqueceram de que uma escala tem limite de oitavas. Então, uma escala começa com uma nota e termina com a mesma nota, oitava acima. É o fechamento da escala. É a mesma nota da primeira. A nossa escala tem 7 notas, essas escalas maiores e menores têm 7 notas. E a oitava nota da escala é a repetição da primeira, certo? Então, se você não coloca a oitava, você não fez uma escala. Você colocou lá uma sequência de 7 notas, e isso tecnicamente não é uma escala. Então, não se esqueçam de colocar a oitava. E outra coisa, os acidentes. Quando você coloca na clave, basta aquelas notas que estiverem indicadas lá alteradas, serão alteradas, independente de você não ver o sustenido ou o bemol perto dela. Então, é uma redundância escrever na clave e perto da nota. Absolutamente dispensável essa nota perto, esse sustenido ou bemol perto da nota. Então, nunca repliquem os acidentes. Nós colocamos na armadura de clave e já sabemos que qualquer nota que seja, por exemplo, um Fá sustenido, essa nota terá que ser alterada. Você não pode tocar aquela nota natural, porque está previsto na armadura de clave que ela é sustenida. Então, eu vou mostrar a escala de Sol maior aqui. Vocês devem colocar o nome das escalas sempre. Olha como fica. E a partir daí vocês conseguem fazer todas as outras escalas. Então, quem não fez ainda, ou quem precisa refazer, corrigir alguma coisa, sugestão, pegue o ciclo das quintas. Alguém começou a fazer pela ordem das notas. Primeiro Dó, depois Ré, depois Mi, e aí ficou faltando uma porção de escala, porque fez a de Mi, mas não fez a de Mi bemol. Fez a de Sol, mas não fez a de Sol bemol. E se você vai pelo ciclo das quintas, você vai fazer de 1 até 7 sustenidos, pela ordem. E depois de 1 até Fá sustenido, até a 7 bemóis, né? E não se esqueçam que a sequência das notas é pela ordem, você não pode pular uma nota. Eu vi que alguém escreveu, por exemplo, na escala de Dó bemol maior, Dó, Ré, Mi, e pulou Fá bemol.
Por quê? O Fá é bemol, toca na tecla do Mi, sem problema nenhum. Eu não posso pular nenhuma nota. Na escala de Dó, as notas têm que ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Seja com sustenido, seja com bemol, seja sem nada, certo? E assim as outras também. No Blackboard, você tem lá exercício 1, exercício 2, exercício 3, exercício 4. São links para você entrar e colocar, depositar lá o arquivinho da sua lição. Eu peço que vocês transformem as suas lições em um arquivo, ou Word ou PDF, porque assim abre automaticamente para mim. Quando você manda uma imagem, aí eu tenho que parar, eu tenho que fazer download da imagem, aí demora para ela aparecer para mim. Então, se você puder, cola a sua imagem num Word ou num PDF, tá bom? Deixa eu ler aqui. Não tem importância qual é qual. Você entra em qualquer um, entra no primeiro, se você ainda não entrou. Se você não colocou, porque não dá para entrar duas vezes no mesmo exercício. Mas não está definido, o 1 é escala, o 2 é intervalo, não. Tanto faz, você pode entrar lá e colocar os exercícios em qualquer um. Você só não vai conseguir entrar duas vezes no mesmo exercício. Certo? Não, mas para saber o que fazer, a gente define aqui. Eu vou falar para vocês todos os exercícios que vocês podem postar ali, tá bom? Ou então eu coloco no avisos, melhor assim. Eu vou deixar lá no avisos a sequência dos exercícios que eu tenho pedido para vocês fazerem. E como eu disse, é sem prazo. Você vai fazendo e vai postando. À medida que eu recebo, eu vou corrigindo. Então, ali você pode postar os intervalos, e eu vou repetir, então, lá nos avisos, qual é a sequência desses intervalos que eu pedi, né, a partir de uma nota. E depois as escalas maiores e as suas relativas menores. Lembrem que a relativa menor usa a mesma armadura da sua relativa maior. Então, se eu estou em Mi maior tem 4 sustenidos. Aí eu vou olhar lá no ciclo das quintas. Qual é o relativo de Mi maior? Vai ser o Dó sustenido menor. Então, eu vou fazer a escala de Dó sustenido menor, com os mesmos 4 acidentes que tem na sua relativa, que é Mi maior. Então, Mi maior, 4 sustenidos, e aí as bolinhas, de Mi a Mi. Acabou. A relativa de Mi maior é Dó sustenido menor, 4 sustenidos, e as bolinhas de Dó a Dó. E eu escrevo o nome da escala, Dó sustenido menor. Por que seria Dó sustenido menor? Porque lá na armadura da clave tem sustenido no Dó. Por isso é Dó sustenido menor. Dúvidas? Deixa eu ler o que mais está aqui. Isso, Lucas, é isso mesmo. É para ir corrigindo e postando. Se você entendeu e não precisa postar de novo, também não tem problema. Mas o ideal é você postar de novo, porque aí a gente pode ver se você realmente entendeu. Então, tá. Pode, todo mundo pode. Então, eu vou postar novamente. Eu vou colocar lá nos avisos quais são os exercícios que você pode postar. Um é de intervalos e o outro é aquele grande, de escalas maiores e as suas relativas, de 1 a 7 bemóis e de 1 a 7 sustenidos, certo? São 14 escalas maiores e 14 escalas menores. Então, se você quiser fazer só as maiores, não deu tempo, se bem que a gente está com tempo à beça agora, né? Aproveitem isso, que o tempo está bem esticado aí, dá para fazer tudo. Por enquanto, são esses 2 exercícios.
Agora eu vou pedir para você postar outra coisa. Eu já tinha pedido antes para cada um de vocês escolher uma melodia, uma música popular que você conhece, tem que ser conhecida sua. Você conhece, que você sabe cantar ou sabe tocar. Você escolhe a partitura dessa música e essa partitura pode ser bem simples, não precisa ser uma partitura de piano, não. Que tenha a linha melódica, que tenha a melodia escrita no pentagrama e em cima dessa melodia os acordes cifrados, certo? Então, pelos acordes cifrados e pela armadura de clave, a gente vai fazer uma análise dessa melodia. Em muitos aspectos, vamos fazer uma análise rítmica, uma análise melódica, uma análise harmônica dessa partitura. E aí, nessa mesma partitura, a gente vai falar sobre escala, sobre intervalo, sobre fórmula de compasso, enfim. Mas aí cada um tem que ter a sua, não pode ser uma para todo mundo, tá bom? Uma para todo mundo eu vou postar. E aí vocês podem ter acesso a ela, mas além dessa que eu vou postar, vocês vão postar como se fosse um exercício, vazia, sem nada, sem análise, sem nada, só para eu ver qual é a sua música, para eu poder direcionar a análise que a gente vai fazer juntos, tá bom? Então, olha, um terceiro, vou colocar entre aspas, terceiro exercício, seria postar uma partitura de música popular que você conhece. Dúvida? Você fazendo isso, a gente vai trabalhar sobre essa partitura, combinado? Bom, falando de melodia, de intervalos, de escala e tudo mais, nós vamos agora assistir a um filme parecido com outro que nós assistimos sobre ritmo, que é da mesma coleção, só que agora a melodia. E esse filme vai falar exatamente do que nós estamos trabalhando, de escalas e como é que uma escala produz um determinado clima e provoca determinadas reações emocionais, etc, 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 e em culturas diferentes, assim como você viu o aspecto do ritmo, os mesmos professores vão estar lá para falar agora sobre melodia. E aí você vai fazer anotações, tá? Você vai assistir ao filme com cuidado, com atenção, e vai escrevendo ali as coisas que você achar que vale a pena você anotar para a gente discutir depois. Também é um filme curtinho, de 25 minutos, uma coisa assim, e a gente vai marcar um horário para a gente retornar. Então, enquanto eu vou pegar o link, eu já escrevo aqui, você já pode achar você mesmo, sem o link. Alguém já achou? Porque tá difícil, eu não quero sair da sala de aula para não perder. Alguém achou o link? Isso, beleza. Melodia. Ótimo, Fernando, obrigada. Então, agora são 10h15. Meia hora seria 15 para as 11. Tudo bem? 15 para as 11 a gente volta? Então, todo mundo assistindo o filme e fazendo anotações. Anotem os instrumentos diferentes que vocês ouvirem e assistirem, tá bom? Até mais, então. Melodia é um dos elementos essenciais da música. Mudanças de notas, uma após outra, criam contornos ascendentes e descendentes que, se combinadas, concedem significado. Melodia é a história que você conta, e por isso, para mim, a melodia é, de certo modo, o elemento mais importante da música.
É como uma história, pois tem início, tem uma trama e tem um fim. Eu defino melodia como um grupo de notas apaixonadas umas pelas outras. Are in love with each other. Em todo o mundo, com instrumentos e vozes, as pessoas criam um incontável número de melodias, com enorme variedade de estilos. Os métodos pelos quais uma cultura musical cria suas formas melódicas dependem das regras musicais e dos costumes daquela cultura. Estas regras são empregadas por compositores e artistas e são compreendidas implicitamente pelos ouvintes. Mas na base de toda a forma melódica está o conceito de frequência de vibração ou altura. A altura é a parte mais aguda ou mais grave do som. É uma questão de quantas vibrações por segundo formam a frequência fundamental do som. Para um músico, a altura, pelo menos no vocabulário ocidental, pode ser uma das 12 notas de uma oitava. E esta é uma escala cromática. E é tudo que temos. Cada uma dessas notas ou conjunto de notas de dó a dó é reproduzido em todas as oitavas. Portanto, há algo basicamente igual com este dó. E este dó. E este dó. Eles estão em oitavas diferentes, mas são múltiplos em frequência. Toda música do mundo usa este conceito. E às vezes as oitavas não estão divididas em 12 partes iguais. É possível dividir as oitavas em 20, 30, 40 partes, ou em apenas 3, 4, 5 partes. Mas toda música tem um conjunto de notas escolhidas dentro da oitava. Conhecemos o sistema de escala maior ou menor que usamos em nossa música. Esta é uma escala maior. É como um saco de notas, entre as quais é possível escolher as notas de sua melodia. Mas as melodias não são... Elas pulam. Portanto, há intervalos maiores e menores entre as notas que você toca. E você precisa conhecê-los, pois esses intervalos são muito importantes. Na música mais simples, o canto gregoriano, por exemplo, os intervalos são pequenos. Entre duas notas adjacentes, o intervalo é uma segunda menor. Claro que entre uma nota e ela mesma, o intervalo é uníssono. Segunda, terça, quarta, etc. As melodias são muito significativas. Para as pessoas, geralmente a melodia é a parte mais significativa de uma peça musical. É o que nos lembramos, o que nos diz respeito. E essas melodias vêm dos intervalos entre as notas quando as tocamos.
Melodia é a canção, a parte cantável de uma música, é a parte para onde nosso ouvido se direciona. Tecnicamente, melodia é uma sucessão de notas, uma após a outra, que juntas formam um pensamento completo ou uma frase. É assim que a chamamos em música. Assim como as sentenças possuem palavras e não escutamos as palavras separadamente na sentença, só ouvimos como estas palavras se unem, formando a sentença. É o mesmo com música. Existem muitas notas, mas não as escutamos individualmente. Nós as ouvimos como uma longa linha e isso cria o conceito de pensamento completo. As melodias possuem um início, um meio e um fim. E isso nos dá a impressão de uma sentença ou uma frase. Um dos componentes mais importantes da melodia é o ritmo. Em outras palavras, se tirarmos o ritmo da melodia e só tocarmos as notas, fica muito monótono. Mas o ritmo que o compositor escreve com as notas dá vida a elas e torna a melodia muito mais instigante. Os compositores têm algumas ferramentas que usam quando constroem sua melodia. Uma delas é a repetição. Eles podem repetir uma ideia. Outra ferramenta que usam é a variação. Podem pegar uma ideia e mudá-la levemente ou podem contrastá-la com algo totalmente novo e diferente. Nesta bela composição de Mozart, nós temos uma ideia e ele pega essa ideia e transpõe variação. E depois, a resposta é um contraste totalmente novo. No meio da peça, ainda não chegamos ao final, ele repete. Variação. E então, um novo contraste que nos leva até o fechamento. Quando falamos em melodia, estamos falando do início de uma composição. As melodias podem gerar um trabalho completo. Nesta peça em particular, isso é apenas metade do tema. O tema é então desenvolvido um pouco mais e depois ele escreve um conjunto com mais 6 variações para este tema. Muitas músicas não ocidentais empregam complexos arranjos melódicos que formam a base para composição e improvisação. A palavra modo é às vezes usada para referir-se a estas estruturas. Um exemplo disto é o sistema árabe Makan. O sistema Makan é baseado numa escala como agrupamentos de notas, onde cada uma tem características distintas. Como há dezenas de makams, as possibilidades melódicas são infinitas. A melodia na música árabe desenvolve-se em uma única linha e caracteriza-se pelo uso complexo de ornamentos, pelo ajuste sutil da nota, chamado microtons, e pelo uso sofisticado do ritmo. A base da música estruturada e improvisada é o sistema Makan. Nele há um conjunto de escalas com certas características. Um certo toque, um certo espírito. Por exemplo, há um determinado Makan que pode se relacionar muito com a noite. Ou um Makan que se relaciona à tristeza, por exemplo.
Na música árabe, os intervalos são identificados pelo que chamamos de quarto de tom, ou intervalo microtonal. E são intervalos que, pela minha experiência com o ouvido ocidental, são difíceis de ouvir, pois é um intervalo ou distância entre dois tons ao qual o ouvido não está acostumado. Por exemplo, se ouvirmos a terceira nota e eu vou contar. Esta é a primeira, segunda e terceira. Outra vez. Estas são as primeiras 3 notas numa escala familiar a muita gente, que é chamada de escala menor. Bem, nós também a temos. Na música árabe, nós a chamamos de Nahawand. Ele tem um nome. Vamos ouvir a terceira nota numa escala diferente. Primeira, segunda, terceira. E esta chamamos de escala maior, ou na música árabe, Adjan. A-J-A-N. Adjan. Entre essas notas, refiro-me à terceira nota que toquei. Posso encaixar outro intervalo que chamamos de quarto tom. Muita gente acha que é estranho ou soa desafinado, mas não é. É uma qualidade que, se você nasceu em certas regiões que tocam este tipo de música, ou se você se acostumar a ela, como muitos estudantes americanos que estudam comigo há anos, é possível tocá-la com perfeição. Eu frequentei a Manhattan School of Music no início dos anos 80 e me especializei no violino. Um dos melhores violinistas na época vinha às vezes nos dar aula. Era Heinrich Schering, o violinista polonês. Em uma das aulas eu deveria tocar, acho que era uma sonata de Beethoven para violino e piano. Quando acabei, ele comentou sobre meu modo de tocar. E antes de sair do palco, pedi a ele para tocar uma outra peça. Peguei o violino de novo e improvisei, usando todos os ornamentos e quartos de tom. Quando acabei, claro que todos estavam surpresos. E ele me fez uma pergunta. Meu jovem, isto é fascinante. Como conseguiu tocar todas estas notas complexas? Mas não entendo uma coisa. Por que você tocou tantas notas desafinadas? A expressão melódica também tem um papel fundamental em outros sistemas musicais encontrados no mundo todo. Na música da dança irlandesa, por exemplo, é a melodia que é particularmente importante. Uma melodia fixa que é repetida várias vezes na apresentação, mas variada e ornamentada diferentemente cada vez que é tocada. Na música irlandesa, o mais importante é a melodia. E quando as pessoas tocam juntas, tocam basicamente a mesma melodia. O que faz a diferença são as variações. Você não pode mudar muito a melodia. Não no mesmo grau, como seria no jazz. Só é possível mudá-la levemente. Em todo tipo de arte celta, se olhar no livro de Kells, por exemplo, todo o trabalho artístico está nos detalhes, pequeninos detalhes. A figura básica continua a mesma, mas você muda esses pequenos detalhes. É a mesma ideia com a música. As notas básicas formam uma melodia.
É assim com a ornamentação. Agora há também espaço para alterar a melodia, mas o desafio é alterá-la de modo que você possa tocar com alguém que jamais conheceu e que também toque essa canção e fazê-lo de modo a não soar dissonante, que não soe caótico. Essa é a beleza disso. Eu posso me sentar com alguém que jamais vi de outra parte do país ou da Irlanda e tocar com ele. A música tradicional irlandesa, qualquer música instrumental, vem do estilo antigo de cantar chamado sean-nós, duas palavras irlandesas que significam modo antigo. São canções muito emocionantes, muito particulares. Geralmente é um grupo de pessoas sentadas em volta de uma mesa. O costume pede que o cantor pegue a mão de quem estiver a seu lado e comecem um movimento de remar enquanto cantam. Não é no tempo da peça, não há nada rítmico, mas é um costume emotivo, onde o cantor e a plateia ficam muito unidos. Acho que o fato de eu tocar as gaitas William é um bom instrumento para imitar os cantores de sean-nós. Você pode deslizar notas do mesmo modo, tentar ornamentá-la da mesma maneira e, portanto, é um ótimo instrumento para melodias lentas. O que você tenta fazer da melhor maneira possível é seguir o estilo do cantor, pois a música está literalmente contando uma história. Algumas canções podem ter 10 ou 12 versos. Como instrumentista, você frequentemente tenta comunicar a tristeza, a solidão. Você tenta e faz o que o cantor faz para levar sua plateia a sentir a emoção. Se você conseguir isso, é um bom tocador de melodias lentas. O conceito melódico, conhecido como raga, encontra-se no coração da música clássica do norte da Índia. Há centenas de ragas, cada um funcionando como um tipo de receita para a criação de melodias compostas e improvisadas. Cada raga possui seu próprio conjunto de regras e está associado ao espírito predominante, hora do dia ou estação da temporada. Como na música clássica árabe, as melodias são desenvolvidas por uma linha única. Um formato típico de apresentação inclui um solista, um cantor ou um instrumentista, acompanhado por tambores chamados tabla. E por um tempura, um instrumento de cordas de pescoço longo, usado para criar um zumbido ou uma rede contínua de sons, enfatizando a nota fundamental ou a tônica do raga. A música indiana é totalmente melódica. Mas não podemos simplesmente produzir qualquer melodia que nos venha à mente. Ela é guiada por certas regras e estruturas. Quando tocamos música clássica, ela deve obedecer a um raga. Nossa música possui as mesmas 12 notas que aparecem no teclado do seu piano em uma oitava. Em qualquer peça musical, a primeira nota, ou dó, ou vamos chamá-la de tônica, deve sempre estar presente. E isso não pode ser mudado. O tempura oferece este dó.
essa base na qual toda a música será gerada. Após escolher seu dó, você precisa escolher no mínimo outras 4 notas. Enquanto você tocar esse raga em particular, não poderá usar nenhuma outra nota. Em segundo lugar, nossa música possui um modo definido e pré-fixado de subir e descer. As regras do raga podem impedi-lo de subir direto numa sequência. Podem ocorrer dobras. O terceiro ponto é que, entre todas essas notas, há uma que é mais proeminente, que é usada mais frequentemente, e às vezes você para muito nessa nota. Então, de todo esse pode e não pode, emerge um estado de frases básicas, que são como, bem, ouvidos, nariz, olhos, lábios de um semblante humano. Estas frases básicas, na verdade, pintam o rosto do raga. Assim pude explicar de algum modo o que significa o raga. Notas escolhidas numa oitava. Modo definido e prefixado de subir e descer. Uma nota em particular ganhando mais proeminência. E várias outras regras menores, que prefiro não falar agora por falta de tempo. A melodia, na forma de canção, pode ser um dos tipos mais comuns de expressão musical que há no mundo. É a voz humana, só ou acompanhada, que tem o papel de transmitir o significado de uma canção, e as canções geralmente expressam nossos sentimentos mais sinceros. Uma canção tem 2 partes, a melodia e as palavras. A melodia deve fazer algo pelas palavras. Ela é extremamente importante para fazer com que as palavras funcionem. Fazem o mundo cantar literalmente. E é por isso que você faz uma canção, senão poderíamos simplesmente continuar conversando. Não sei se conhecem o nome Hip Humble. Ele era um grande letrista da música pop e escreveu as letras de It's Only a Paper Moon e Brother Can You Spare a Dime e Over the Rainbow. E ele dizia, as palavras fazem você pensar, a música faz você sentir e uma canção torna possível sentir um pensamento. É uma colocação interessante. Distribuição Didac. Versão brasileira, Helicon, São Paulo.
Oi, pessoal, vocês ainda estão por aí? Então, caiu totalmente aqui minha conexão, ficou com uma tela preta até agora. Aff. Então, vamos lá, vamos retomar, tudo bem? Bom, vocês assistiram ao filme, né? E coloquem aí as observações de cada um para a gente comentar. Pode ir escrevendo, ou se alguém tem o microfone aí aberto, também pode falar, tá? Qual a opinião de vocês? O que é que vocês têm a sobre o que assistiram? Principalmente em relação ao nosso assunto, né? Que é escala e etc. Melodia, canção. Oi, professora, tudo bem? Oi, tudo bem? Você é o? Felipe Rocha. Felipe, agora eu vi aqui o microfone. Eu assisti o vídeo e eu amei que ele fala bastante sobre as melodias históricas e ele vai falando sobre as partes da melodia do povo árabe, do povo indiano, do povo irlandês também. Eu amei que eles falam sobre os intervalos, um moço árabe explica sobre os intervalos deles serem diferentes e eles trabalham com microtonal, isso foi bem interessante também. Que é uma coisa que a gente está pouco acostumado, mas quando ele começa a explicar e dissertar a formação, os intervalos, você vê que faz muito sentido, né? O ouvido se acostuma. Exato. Da Índia, que eles seguem a regra Raga, que foi bem interessante também, mas sempre tem uma forma de priorizar também o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, começar pelo Dó e tudo mais. Foi bem interessante. Essa é a história do Dó. Depois que você terminar, eu vou falar sobre o Dó. Vai. O que mais? Tá. Teve... eu achei lindo quando ele falou que a melodia é a forma de canção e a forma de expressão... A melodia, a forma da canção, é a forma de expressão mais comum que há no mundo, que, tipo... A canção geralmente externa os sentimentos mais sinceros do ser humano. Achei isso maravilhoso também. Eu amei esse vídeo. Que bom. Então, ele fica disponível. Eu acho que vocês devem assistir esses vídeos mais de uma vez, porque são tantas informações que se você assiste de novo, você, né, capta outras. Então, sobre a música indiana, quando ele fala sobre o dó, ele quer dizer o seguinte... ele disse, você escolhe o seu dó. Como é que é isso? O dó é dó, né? Mas ele está falando da tônica. Então, se você está na altura de dó, o seu dó é dó. Mas se você está na altura de sol, o seu sol é o dó. É a tônica. Entendeu? Ele não está falando especificamente da nota C, da nota dó. Ele está falando da altura que você vai escolher. Então, se você vai fazer, por exemplo, uma escala em Fá, na altura de Fá, esse Fá ele chama de Dó. E aí é muito interessante porque esse tipo de música indiana, que não é só essa que existe, essa é a música clássica indiana, mas eles têm outros estilos de música. Só que todos têm a influência da música clássica, né? Desse tipo de escalas e tudo mais. Você viu que ele falou sobre escalas. Você escolhe um dó, ou seja, escolhe qual é a altura que você quer. Depois ele falou que a escala tem um âmbito de oitava, né? Você tem um som, depois o dobro de frequências para terminar a escala, que é exatamente o conceito que a gente tem de escala. E no meio dessa oitava, você escolhe os sons que você quer. Exatamente porque eles têm uma variedade enorme de escalas. Então, ele falou, além do dó, mais 4 notas. Ou seja, ele está falando de escalas pentatônicas, certo? E ele mostrou o tempura, que é um instrumento que fica atrás do sarod e atrás do tocador de tabla,
que é um instrumento que tem um pescoço comprido, como se fosse um violoncelo, certo? Só que bem menor e que ele coloca no colo. Esse tempura só tem 3 notas. A nota dó, a nota que o tocador do sarod falou que é muito proeminente, ele usou essa palavra, né? Ou seja, é uma nota que é muito tocada durante a execução das melodias, e que é a quinta, que no nosso sistema é a dominante. Quando nós vamos tratar das funções, logo, nós vamos ver que tônica é o 1º grau e a dominante é o 5º grau. E esse tempura só tem 3 notas. A nota dó, ele afina na altura que a escala for escolhida. Então, ele vai ter o dó, o sol e o dó, 8ª acima. Só tem o dó e o sol. Então, o tempo todo fica aquele pedal com essas 2 notas, dó e sol, tônica e dominante, né? Então, a música indiana é, por excelência, melódica. Você vê que não tem harmonia nenhuma ali. Você só tem um pedal o tempo todo funcionando, dando suporte para melodias pentatônicas, que acabam ficando parecidas umas com as outras, porque o material é muito pouco. É um tipo de música mais primitivo em relação ao que nós estamos habituados a ver aqui. Então, vamos ver o que o pessoal falou. Vamos lá. Isso, cada cultura tem um jeito diferente de lidar com as suas melodias, exato. Certo. Os instrumentos, isso mesmo, tá bom. Então, o que mais que a gente entendeu ali? A gente entendeu que as melodias podem ser tocadas, simplesmente tocadas, mas elas podem ser cantadas também. E quando você tem uma melodia cantada, você tem uma canção. Então, o que é uma canção? É uma música cantada. Então, quando alguém fala para você, toca aí uma canção, não dá. Se você vai tocar só, não é uma canção, né? Você precisa cantar para ser canção. E o que é interessante é que a música vai trazer para você sempre uma mensagem, seja ela com letra, com texto, ou sem letra, sem texto. Quando você ouve uma música instrumental, você está recebendo mensagens, porque a música sempre vai se expressar através de pensamentos musicais. E esse pensamento musical é o que nós vamos tratar quando começarmos a analisar essa música popular que eu pedi para você escolher e postar. Um pensamento musical é a mesma coisa que um pensamento quando você trata de uma comunicação verbal. Você tem frases, né? Sequência de frases numa conversa. Perguntas e respostas, perguntas e perguntas, respostas e respostas, e assim vai. Então, a música instrumental passa a mesma mensagem que uma música textual vai passar. Claro que quando tem um texto, você tem um tema específico, de uma ideia que você vai raciocinar em cima desse texto, desse assunto, o que não acontece quando a música é instrumental e você só percebe mais pelo sentimento, pelas emoções. E a música é a única arte que tem essa capacidade, né? De você pensar com emoção. Você não vai dissociar uma coisa da outra, porque a música vai te levar a raciocinar em cima das emoções que as melodias e as harmonias estão provocando, certo? Então, quando ele fala de canção, ele fala uma coisa bem legal, bem interessante. Eu até anotei aqui. Ele diz o seguinte, que isso é um compositor americano, né, compositor de Over the Rainbow, que é bem
música conhecida de um filme, que eu esqueci agora, Além do Arco-Íris, a música, eu não me lembro do filme. Mas o que você tem aqui é essa definição desse compositor, que a letra da música faz você pensar, e que essa música que sustém essa letra faz você sentir. Então, ele acha que uma canção é quando você sente o pensamento. É bem, bem bonitinho o que ele fala, e é uma coisa razoável. No final do filme, você prestou atenção que há uma multidão cantando, né, uma melodia. Era na época em que Martin Luther King fazia aquele movimento, né, em prol da igualdade racial nos Estados Unidos. Então, aquela multidão de pessoas cantando é uma força extraordinária. E eles conseguiram vitória nesse movimento em muitas coisas, muitas leis foram criadas por conta dos movimentos do Martin Luther King, e a música era uma ferramenta, era a arma do movimento. Era um movimento totalmente pacífico, mas a música era uma das armas poderosas que eles tinham, né? Então, a música tem esse poder de influenciar para o bem e também para o mal. Não sei se vocês sabem, mas na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha todinha era a favor de Hitler. Por quê? Porque ele usou a música para fazer a cabeça dos jovens, principalmente. Então, ele, com movimentos musicais antes da guerra, ele captou para si todos os jovens da Alemanha. Coisa impressionante, porque um país que fez o que fez é só porque estava com uma ideia fixa, né? E foi através, não só, claro, dos seus discursos, mas apoiado nessa arma poderosa que é a música. Então, Hitler conseguiu fazer isso. Então, a música é poderosa tanto para o bem quanto para o mal. E na nossa produção musical, a gente sempre vai produzir para o bem, né? Vai produzir para uma estética, para um entretenimento, para coisas positivas. E quanto mais técnicas vocês conhecerem, mais vocês podem direcionar os objetivos de vocês nessa produção musical. Então, você quer alegria na sua música, você quer, seja lá o que for, você tendo os recursos, as ferramentas, você vai produzir com facilidade coisas de qualidade, certo? Isso, Mágico de Oz, beleza, lembrei. É o autor dessa música que falou isso, sobre a canção, né? E a canção é sentir um pensamento. Quando ele fala sentir, ele está falando de emoção. E por que a música sempre vai estar atrelada à emoção? Porque o som, independente de ser musical, o som, qualquer tipo de som, atinge o sistema nervoso do ser humano. Claro, e aí vai provocar reações emocionais. Podem ser positivas ou negativas. Se você tem uma furadeira a 10 centímetros do seu ouvido, e esse som vai persistir por um tempo mais demorado, isso vai causar em você uma irritação muito grande, porque às vezes você nem está percebendo qual é o som que está te irritando, mas o som está irritando, né? Às vezes o som do ar-condicionado da sala, quando você desliga, é aquela paz. Você fala, puxa, isso estava me aborrecendo, e eu nem tinha percebido que era isso. Então, como o som vai atingir sempre o nosso sistema nervoso, dependendo desse som, você vai ter reações, então, que são emocionais e, às vezes, boas ou não, de qualquer forma. E a música costuma provocar, então, determinados estados emocionais, né? Assiste um filme de terror.
você tira a música, o que acontece com aquela tela, com aquela história que está acontecendo ali? Acaba toda a emoção. Por mais que aquela imagem esteja dizendo coisas para você, você não está sendo incomodado com aquilo. Agora, volta o som no filme de terror, pronto. Você, dentro de você, você começa a perceber coisas, né? Reações, que são reações emocionais. A mesma coisa com qualquer outro tipo de filme. Se você tirar o som, ou um filme que não tem música, né? Há vários filmes que usam muito pouco o som para enriquecer as cenas. Você vai valorizar as cenas onde você vai ter música, onde você vai ter efeitos sonoros e assim por diante. Então, esse é o poder da música. E a gente tem esse poder na mão como produtor. Então, você precisa conhecer bastante dessas ferramentas para produzir bem, certo? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o filme? Deixa eu ver se eu anotei mais coisas aqui. Tem uma palavrinha que eu quero que vocês guardem. Quando os professores estavam falando da música irlandesa, eles falaram que as melodias são melodias tradicionais que as pessoas gostam de tocar juntas. E o que é o barato para eles é ornamentar essas melodias. O que significa ornamentar? Enfeitar, né? Então, enfeitar uma melodia é mexer numa notinha ou na outra, fazer um ritmo mais rápido, enfim, fazer pequenas variações na melodia, né? Uma nota base faz a melodia, mas ornamentam. É isso, eles ornamentam a melodia. Eu vou tocar aqui no piano uma frasezinha e depois eu vou ornamentar essa frase. Então, esses ornamentos, vocês guardem essa palavra, porque elas existem nas melodias, existem nas harmonias, e a gente vai, quando a gente voltar para as aulas presenciais, que será logo, se Deus quiser, então a gente vai poder fazer exercícios de ornamentar melodias, mas principalmente quando a gente vai falar sobre acordes, sobre harmonias, a gente vai voltar a esse assunto de ornamentos. Deixa eu ver. Música brasileira. Aí a gente tem tantos estilos, né, de música brasileira, mas a música brasileira sempre teve como forte o ritmo e a melodia. Sempre. Mas houve momentos em que a harmonia era mais importante. Por exemplo, na bossa nova. Se você canta uma melodia, ela acaba sendo meio que simples, né? O barquinho. Fica numa coisa assim. Agora, você coloca a harmonia, né, que os compositores usaram ali, muda tudo. E aí a harmonia é um ponto de atenção muito forte na bossa nova. Toda a nossa música de bossa nova tem uma riqueza harmônica muito sofisticada, certo? Então, nesse tipo de música, a melodia é muito reforçada pela harmonia. Então, a harmonia tem uma importância muito grande. Agora, quando a gente fala de outros tipos de música, o ritmo acaba sempre
sempre se sobressaindo na música brasileira. Não sei se você concorda com isso. Mas aí vai depender um pouco do estilo. Agora, na música árabe, na música indiana, na música irlandesa, vocês viram que a melodia é preponderante. Ela é mais importante do que os outros elementos musicais. Deve ter uma receita que a gente viu na música... Peraí. Não tem receita, não. Quando a gente fala em música árabe, música indiana, irlandesa, são povos de culturas milenares, certo? Então, eles têm uma raiz de identidade nacional muito forte e muito antiga. O repertório deles é de 100 anos, 200, 300, 500, 1000. Imagine a cultura indiana milenar, a cultura... Bom, eles têm elementos básicos dessa cultura há muitos séculos. O que acontece com o Brasil? Tem 500 anos. Quando foi descoberto? Foi descoberto pelo país ibérico, Portugal, mas logo aqui a gente teve espanhóis, e aí a gente teve uma série de outros países, né, como a França, Holanda, Inglaterra, que vieram para cá e que deixaram suas marcas aqui. Então, a cultura brasileira já é multicultural, já nasce do produto, do encontro dos nossos índios com africanos, com europeus, e tudo isso é uma amálgama que trouxe características da música de cada um desses povos. Então, para você falar em música brasileira, é a música que o brasileiro faz, né? Mas esse brasileiro é um produto de uma amálgama cultural bem grande. Então, não dá para você falar em receita. O país é imenso, né? Cabe boa parte da Europa aqui dentro, muitos países europeus. O que acontece com a característica da música nordestina? Ali você tem coisas bem características. Só que você vai para o Rio Grande do Sul e as características vão ser totalmente diferentes, é outra música. Aí você vem para São Paulo, Rio, cidades cosmopolitas, aí você tem de tudo, tem influência americana muito forte, e assim por diante. Então, não pode ter uma receita para a música brasileira. Se você considerar que música brasileira é a música composta por brasileiros. Se você fala em música eletrônica brasileira, aí você também não tem receita, né? Vê a música eletrônica dos outros países. Claro, vai ter alguma diferença entre uma produção e outra, mas não deixa de ser um estilo rígido, né? Você não tem como ter uma receita brasileira para música eletrônica. Eu gostaria muito que alguém chegasse a esse ponto de fazer com que a música eletrônica brasileira fosse mesmo brasileira, diferente das outras, e se impusesse diante das outras. É só uma questão de tentativas, né, dos nossos produtores chegarem lá. Eu acho ótimo. Quanto mais elementos você tiver da música brasileira para inserir na produção da música eletrônica, mais ela será brasileira, certo? Muito bem. Agora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre o filme para a gente encerrar essa parte aqui. Vamos ver. Não, acho que a gente falou tudo, né? Sobre, sim, só a última observação que eu tinha feito aqui, com relação a essa influência da escala na emoção. Vejam que tanto os indianos quanto os árabes dão nomes para as escalas. Então, essa é a escala do dia,
essa é a escala da noite, essa é a escala da primavera, a escala do outono. Enfim, eles associam com sentimentos que você tem nessas diferentes ocasiões. Então, como é uma escala do dia, é uma escala que vai ter uma sonoridade clara, e da noite, escura. Provavelmente eles vão usar escalas maiores, né, para fazer as coisas parecerem claras, e as escalas menores para parecer escuro. Uma coisa desse tipo, associações, né, com estado de ânimo. E é exatamente isso que eu queria que vocês captassem, que a gente estuda escala não para aprender a fazer bolinha uma depois da outra, mas para saber que, dependendo dessas bolinhas, dependendo dos intervalos que há entre essas notas na escala, você está produzindo um tipo de estímulo emocional. E isso é que o produtor musical precisa aprender, certo? Bom, vocês têm alguma pergunta sobre qualquer coisa? Então, tá bom. Então, agora, nós temos ainda algum tempo na aula, e o que eu quero propor para vocês agora, a gente vai ter um feriado, né? Próxima sexta-feira vai ser feriado, a gente não vai ter aula. Então, o que eu quero propor para você é que você fique atento aos avisos que eu vou colocar lá. Vou colocar uma série de coisas para vocês, já que a gente vai ficar aí sem se comunicar semana que vem, vou adiantar algumas coisas e deixar lá no aviso. E o que eu vou pedir para vocês é que vocês toquem essas escalas. Por quê? Se você aprender a tocar essas escalas, você vai ter facilidade de entender os acordes, de entender a parte de harmonia, que agora a gente vai, em cima das escalas, trabalhar com acordes. Nós vamos trabalhar nas escalas maiores e nas escalas menores. Então, como montar os acordes, qual é a relação que eles têm uns com os outros, quando você fala de tônica, quando você fala de dominante, tudo isso é perfeito e fácil da gente entender quando a gente sabe tocar. Se você tem um violão, toque no seu violão. Se você tem uma guitarra, um baixo, qualquer instrumento você pode tocar. Se você tiver um teclado, ótimo. Se você não tem nada, nenhum instrumento, nenhum controlador MIDI, impossível. Mas se você não tiver nada, você tem o seu celular, que serve para tudo, inclusive para você tocar música. Então, você escolhe lá o seu instrumento, de preferência um tecladinho, porque ajuda, facilita depois a fazer os acordes. Então, toquem as escalas, é a primeira coisa que eu vou pedir para vocês. Vocês tocarem todas as escalas. O livro de teoria, vocês devem consultar todas as vezes que tiverem dúvidas. O livro de exercícios, aquele do Borromil, ou do Lacerda, ou outro que vocês tenham, continuem fazendo, continuem fazendo. Quando a gente retomar as aulas práticas, a gente vai ter que recuperar o tempo perdido. Então, quanto mais vocês puderem praticar agora, individualmente aí na casa de vocês, melhor vai ser quando a gente voltar. Vocês vão ter mais condição de assimilar rapidamente todo o nosso conteúdo prático, certo? Quando a gente pensa em escalas maiores e menores, a gente está pensando em tonalidades maiores e menores. Por isso é importante que vocês saibam tocar para montar os acordes depois, tá? O que mais? Vocês têm leitura rítmica lá no material de aulas. Tentem ler aqueles exercícios que estão lá, porque quando a gente retomar a aula, a gente vai trabalhar bastante com a leitura
rítmica e também com a leitura melódica. Abram todos os arquivos que estão lá. Eu deixei também um arquivo com um layout de pauta, um layout de pentagrama. Então, eu recebi uns exercícios com a pauta desenhada num caderno pautado. E aí fica difícil de você escrever, dá trabalho. Então, eu já deixei uma folhinha lá. É uma folha com pentagramas. Você pode imprimir e trabalhar ali, fica mais confortável, tanto para você escrever como para eu ler, certo? O que mais que deixei lá? Deixei o link do filme de hoje, porque se você quiser assistir de novo, já fica fácil de acessar. E a minha recomendação é que vocês assistam o de ritmo de novo, e esse de novo, e tentem assimilar aos poucos. Tudo, são muito ricos, então assimilar essas informações todas aos poucos. Eu não quero entrar em conteúdo novo hoje. Veja que hoje nós falamos sobre intervalos, sobre escalas, sobre acidentes fixos e ocorrentes, e eu tinha na minha pauta falar sobre fórmula de compasso e subdivisões, mas chega, já foi muita informação hoje, não há necessidade. Se eu colocar exercícios para vocês fazerem, esses exercícios serão para nota. Vai valendo meio ponto, um ponto, um pouquinho de cada vez. Vocês têm a oportunidade de refazer, de aumentar a nota desse exercício. Por exemplo, se você foi avaliado com 0,2, você pode refazer o exercício e eu vou considerar refazer essa nota, de acordo com o que você vai me postando. E nós precisamos pensar que, quando a gente retomar as aulas práticas, nós vamos ter muita coisa que fazer, não vou poder ficar fazendo provinha, exercício, em sala de aula, etc. Então, se a gente puder adiantar essa parte, né, de exercícios, para nota, melhor. Eu vou fazer um tipo de uma apostilazinha, com muitos exercícios, para você, vou dar um tempo grande, né, para você me entregar isso lá em maio, no mês de maio, por exemplo, e essa vai ser uma nota maior, vai valer, por exemplo, de 0 a 10, essa apostilinha, eu vou colocar lá. São exercícios somente sobre o que a gente está tratando, né, nas nossas aulas, e eu vou estar disponível para ajudar você nas suas dúvidas, quando tiverem. Então, fiquem atentos. Eu vou dar esse nome, apostila. Não é uma apostila que tem conteúdos, mas é uma apostila que contém exercícios. Só para diferenciar dos outros trabalhos, vou dar esse nome de apostila. Eu acho que é isso por hoje. Confirmar a nossa presença. Não saiam ainda, só um minutinho. Deixa só, eu esqueci de fazer a minha chamadinha aqui, e eu não confio nos relatórios, sabe? Que são feitos aqui. Às vezes tem 15 alunos na aula e no relatório saem 2. Então, o que eu estou fazendo, e os nossos professores todos, cada um está cuidando de ver a presença de todo mundo. Então, deixa eu ver, Fernando está aqui, vamos confirmando aqui. Felipe Rocha, Lucas Eduardo, Francisco, Vitória. Deixa eu olhar aqui em cima, antes que eu perca tudo isso aqui.
Vocês perceberam que, Luiz Henrique, que a gente conversou só 4 pessoas, né? Mariana. Uhum. Deixa eu ver se tem mais gente aqui na minha lista. Caio. Felipe Rocha, já anotei. Fernando Francisco. Giovanni, estava na aula. Lucas Eduardo. Mariana. Julieta, cadê a Julieta? Foi embora? Giovanni, Lucas Eduardo, Luiz Henrique. Mariana. Tá bom, Julieta, vou anotar aqui. Julieta. Aí, entrou. Tá bom. Então, vê se falta alguém, para vocês me avisarem, alguém que entrou e saiu. Aqui eu tenho Caio, Felipe, Fernando, Francisco, Giovanni, Julieta, Lucas Eduardo, Luiz Henrique, Mariana e Vitória. Eu não me lembro de mais alguém, vê se vocês se lembram. Felipe Rocha, deixa eu ver onde ele está aqui. Não, ele já estava presente. Inclusive, ele conversou bastante. Lembra de mais alguém? Mariana já está. Felipe Melo, ele estava aí? Felipe Melo, pronto. Sim, Felipe Rocha e Felipe Melo, quem mais? O Rocha estava aqui, sim. Tá, ainda está. Mariana, sim, tá bom. Então, beleza. Essas faltas que a gente tem também não vão ser consideradas com muita rigidez, não, porque é uma situação diferente, né, especial. Então, não fiquem muito preocupados com as faltas, não, tá bom? Então, tenham uma boa semana, façam bastante exercícios, publiquem lá os exercícios para eu corrigir, para dar um feedback, e a gente vai se comunicando assim, trabalhando, tá bom? E cuidem-se bem. Até a próxima. Bom feriado, né? Boa Páscoa, né? O feriado é da Páscoa. Então, bom final de semana nesta e na outra, que é Páscoa, tá bom? Então, beijos para todos.